Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler inicialmente o versículo 25 a 27. Acharam? 14, 25 a 27. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Obrigado. Esqueci, obrigado, pastor. As crianças, cadê as criancinhas? Aqui na frente comigo, por favor. Rapidinho. Vamos orar por elas. Vamos para a aulinha. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Pedrinho. Lindão. Vai lá com as tias, com as professoras. Estenda sua mão aqui para frente. Vamos abençoá-las. Senhor, nós queremos te louvar pela vida das crianças, das suas famílias, das professoras que terão esse tempo especial com elas. Abençoa as professoras, usa a vida delas para ministrar, que elas possam receber do Senhor, sair daqui cheios do teu Espírito, para ministrar para os seus coleguinhas e na sua família. Em nome de Jesus, como igreja, as abençoamos. Amém e amém. Pode ir, Deus abençoe. Então nós acabamos de ler Lucas 14, 25 e 27. Jesus indo e uma multidão o acompanhando, e diz que ele voltou para a multidão, e eu creio que a multidão seguia Jesus, sempre esperava milagres. Eu creio que o cara dizia: não, alguma coisa ele vai fazer, ele vai multiplicar o pão e peixes, ele vai curar os paralíticos. Jesus olhou para eles e falou: se você não carregar a sua cruz e seguir-me, você não é digno meu, você não pode ser meu discípulo. Se você não me seguir como eu tenho te ensinado, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seu esposo, seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E a mensagem que eu quero compartilhar com a igreja hoje tem o tema: ainda existe uma cruz. Amém? Ainda existe uma cruz. Essa frase ecoou no meu coração, ou melhor, ficou gravada no meu coração há muitos anos atrás, quando a Lagoinha lançou um CD número 5, eu acho, não lembro qual que é. Eu assisti aquele DVD e o pastor pregou a mensagem: ainda existe uma cruz. Eu não lembro da mensagem certa, mas essa frase ficou gravada no meu coração. Ainda existe uma cruz. E sábado pela manhã eu estava com a mensagem pronta já, porque nós temos a escala de quem vai pregar antecipadamente. Então eu costumo preparar as mensagens, buscar para a mensagem dias que antecedem o dia que eu vou pregar. E já estava tudo pronto a mensagem para eu trazer. E sábado de manhã, eu tomando banho para levar minha esposa ao serviço, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma sobrenatural sobre essa frase e me levou ao livro de Lucas. Eu falei: amém, Senhor. Se é essa a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja, para a minha vida e para a igreja, eis-me aqui. Em Lucas capítulo 14, que nós acabamos de ler, versículos anteriores e versículos posteriores desses versículos que nós lemos, nos falam sobre o que é ser discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus entende e prioriza e dá valor na cruz de Cristo. Ele entende que ainda existe uma cruz. Ele entende que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, mas a mensagem ecoa Jesus falando: se você não carregar a sua cruz e não seguir-me, você não pode ser meu discípulo. Nós temos vivido um tempo de evangeliquez, bênção fácil. Nós temos vivido um tempo que líderes pastorais, homens de Deus, pregam que você não precisa fazer nada, é só dar dinheiro, é só dar o seu carro, dar a sua moto,
você será abençoado. Misericórdia. Isso não é o Evangelho de Cristo. Amém, querido? Jesus não se impressiona com o que nós temos ou deixamos de ter. Jesus não está impressionado com a roupa que nós usamos ao vir no culto. Jesus não está impressionado quantos glória a Deus e aleluia eu dou aqui durante o culto. Se eu falo em línguas eu não falo, se eu glorifico mais do que meu irmão, não. Jesus não se impressiona com essas coisas. O coração de Jesus se impressiona ou busca discípulos que entendam que ainda existe uma cruz. Amém? Isso impressiona o coração de Jesus. E a palavra de Deus existe em vários textos, inúmeros textos que eu posso citar aqui, que falam dessa cruz. Tanto Jesus como os discípulos posteriores falaram dessa cruz. Marcos capítulo 8, 34, Jesus falando: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 1 Coríntios 1, 18, o apóstolo Paulo disse: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Filipenses 3, 18 e 19, ainda o apóstolo Paulo diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, eu quero dar para receber, eu quero fazer uma barganha com Deus, Deus tem que me abençoar, eu estou dando meu tempo, eu estou dando a minha vida, eu estou dando todos os meus bens. É isso que tem sido pregado, um falso evangelho. 1 João, versículo 2, 6, o apóstolo João escreveu o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Gálatas 2,20, eu amo esse texto, o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ainda existe uma cruz. O preço da salvação foi pago, mas existe o preço do cristianismo que nós precisamos pagar. Amém, queridos? Nós temos que caminhar com Cristo. O apóstolo Paulo diz em outro texto que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida nessa terra. Aceitar que ainda existe uma cruz é aceitar se tornar discípulo de Cristo. E aceitar se tornar discípulo de Cristo é aceitar que ainda existe uma cruz. Não tem para onde fugir. Ou eu me torno discípulo e aceito que existe uma cruz ainda, como o próprio Evangelho fala, como a própria Palavra de Deus fala nos textos, e muitos mais outros textos, fora o que eu acabei de ler. Ou eu não me torno discípulo de Cristo. Existe um provérbio português que diz: cada um carregue a sua cruz. Não tem esse provérbio? Cada um carregue a sua cruz. E nesse texto de Lucas, como eu já disse, o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá alguns ensinamentos de como na prática, como na vida diária, é eu aceitar que existe uma cruz e consequentemente eu ser discípulo de Cristo. Então eu quero meditar com você hoje em Lucas capítulo 14. O que é isso que Jesus falou quando olhou para a multidão? Se você amar mais sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mulher, seu marido, do que a mim, você não é meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz e seguir-me, você não é meu discípulo, ou seja, você não tem parte comigo. É isso que Jesus está falando. E no próprio Lucas 14, ele nos dá alguns ensinamentos. E eu quero meditar rapidamente com você nesses ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu tiro de Lucas 14 está no versículo de 1 a 6. O Senhor Jesus foi convidado por um importante fariseu para um jantar importante na sua casa. E ali estavam grandes doutores da lei e grandes fariseus, ali, mestres da lei. E diz o texto que Jesus se sentou na frente de um homem que sofria de hidropsia,
ou seja, o corpo estava inchado, em algumas versões disso. Hidropsia é uma doença que incha o corpo humano com líquido seroso e não dá muita dor, mas dificulta alguns membros de se movimentarem. E diz o texto que Jesus olhou para aquele homem ali na frente dele, doente, olhou para os mestres da lei, para os fariseus e falou: é lícito curar no sábado? Porque era um sábado esse jantar. Todo mundo ficou quieto. Aí diz o texto que Jesus pegou, curou esse homem e mandou ele embora. Porque dá a se entender que esse homem foi colocado ali só para provar Jesus. Não tinha nada a ver com o jantar, mas colocaram ali para provar Jesus. E Jesus falou: filho, vai, você está curado, vai embora. Fica participando dessa pouca vergonha aqui não. E diz o texto que Jesus, depois que mandou o homem embora, falou: se um animal seu cair no sábado no buraco, um filho seu, você não vai lá tirar ele do buraco? Como se ele estivesse falando: por que eu não posso curar um homem? Vocês não fariam isso com um animal? E diz que ninguém falou nada. A primeira lição que eu tiro daqueles que entendem que são discípulos de Jesus e querem entender ou viver sabendo que existe uma cruz ainda a ser carregada, é que a compaixão que emana de Jesus quebra paradigmas. Amém? O que é paradigmas? Paradigmas são conjuntos de regras que nos limita a fazermos algumas coisas. A regra manda você fazer só isso. A regra manda que você não pode curar no sábado. E Jesus quebrou aquele paradigma, dando vida nova àquele homem. Então aqueles que são discípulos de Jesus e entendem que existe uma cruz, não escolhem certas pessoas para ter compaixão, ou não procuram pessoas para ter compaixão. Vamos ver se elas se enquadram no manual da Batista Renovada. Vamos ver se elas se enquadram no manual evangeliquez do século 21. Não! Aqueles que são discípulos de Jesus têm compaixão de qualquer que precisa ter compaixão. Amém? Tem compaixão daqueles que precisam de compaixão. Nós não olhamos para a raça, nós olhamos a situação financeira, nós olhamos a sua situação social da pessoa, nós olhamos o que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas o Espírito que se move em mim, que é o mesmo Espírito que estava em Jesus, me leva a ter compaixão dessa pessoa e ministrar quando for preciso, ou quando puder a oportunidade, uma palavra de vida na vida dela. Amém? Isso é ser discípulo de Cristo. A segunda lição que eu tiro desse texto, Lucas 14, está no versículo 7 a 11. E diz que estava Jesus ali no jantar, depois de ter curado o homem, notou que chegavam os convidados e eles escolhiam o melhor lugar, queriam sentar perto vai ver, na cabeceira da mesa, perto do quem convidou. Aí Jesus levantou e falou assim: olha, quando vocês forem convidados para o jantar, algum jantar importante, não busque os primeiros lugares mais importantes. Sabe por quê? Porque você pode escolher aquele lugar mais importante, aí vai chegar alguém que é mais importante que você, aí vai chegar o dono da festa e falar: dá licença, que esse lugar é para esse rapaz que chegou agora. Aí você vai ser humilhado. Quando você for numa festa, fique no lugar lá atrás, senta lá atrás. Se você for para ser honrado, ele vai chegar e te chamar: vem aqui para frente, fulano. Aí você vai ser honrado. Ele acaba dizendo assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A segunda lição que eu tiro é humildade. Não tem como ser discípulos de Cristo, não tem como entender que ainda existe uma cruz, se eu não viver a humildade. Ou seja, lavar os pés dos outros. Lá em João capítulo 11, se eu não me engano, se não for alguém me corrija, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e falou: se eu não lavar o pé de vocês, eu não tenho parte com vocês. E disse mais: se eu, que vocês me chamam de mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso um com os outros. Humildade, lavar o pé dos outros, sermos servos uns dos outros. Devemos somente esperar em Deus e de Deus. Muitas vezes nós falamos, eu já fiz isso na minha caminhada cristã: ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu fiz na igreja, ninguém vê o esforço que eu faço. Não, o Espírito Santo me repreendeu e falou: eu tenho que te reconhecer, é eu que te abençoo, é de mim que vem a bênção, é eu que te chamei, e é eu que vou te honrar na hora que tiver que te honrar. Fica no teu lugar, fica lá atrás. Quando
quando você tiver que sentar aqui na frente, eu vou te chamar. E tem mais. Sentar na frente, existe um preço, querido. Exige um preço. Que nós pagamos esse preço caminhando com Jesus. E Ele vai nos lapidando para isso. Amém, querido? Então a segunda lição que eu tiro é a humildade. Nós não esperamos, não dependemos de ninguém. Nós fazemos para Deus e esperamos e dependemos somente dEle. E somos servos uns dos outros. Isto é igreja. Não pense que os pastores que estão aqui são melhor que vocês. Jamais pense isso, misericórdia. Pelo contrário, nós somos servos da igreja. Nós somos servos uns dos outros. Amém, querido? Você é servo do seu irmão, eu sou teu servo, você é meu servo. Nós nos ajudamos. É isso que a Bíblia fala. Então a segunda lição é a humildade. A terceira lição que eu tiro desse texto está no versículo 12 a 15. Diz o texto que Jesus, depois que falou, olha, seja humilde para você ser exaltado por Deus, Jesus falou, observou ali e falou o seguinte: quando você der um banquete, não convide só as pessoas que podem te retribuir, não convide só os seus parentes, não convide só aqueles que têm posses, não convide só aqueles que possam te dar alguma coisa em troca, mas convide os necessitados, convide aqueles que não têm nada, convide aqueles que nunca poderão te retribuir. Jesus disse para eles: pois você será feliz se fizer essas coisas, como chamar essas pessoas que não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. A terceira lição que eu tiro de ser discípulos de Cristo e olhar para a cruz é que nós temos que ir atrás dos necessitados. Nós temos que compartilhar esse banquete que temos recebido de Deus para aqueles que estão necessitados. Em outras palavras, sendo bem claro, Deus nos comissionou, Jesus Cristo nos comissionou. Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16: ide e fazei discípulo. Ou seja, ide e compartilhe esse banquete que eu estou te dando. Você comia só lavagem de porco, hoje você chegou na casa do Pai, e eu estou te servindo o banquete da paz, o banquete da alegria, o banquete da libertação, o banquete da salvação. Então leve esse banquete para aqueles que são necessitados. Amém, queridos? É isso, é ser discípulos de Cristo. Compartilhar o banquete com todos aqueles que não experimentaram ainda. Independente de quem ele é. Eu só vou falar de Jesus para esse cara aqui porque ele é meu chefe, então eu vou ter alguém em troca se aceitar Jesus. Eu já vi isso. Por isso que eu estou falando. Eu só vou falar de Jesus porque se essa pessoa ficar na igreja comigo, ela pode me abençoar, ela pode me dar algo em troca. Misericórdia. Eu vou levar o banquete que é o próprio Senhor Jesus para todos aqueles que estão necessitados. Outra lição que eu tiro está no capítulo 15 ainda, no versículo 15, aliás, a partir do versículo 15 a 20. E estava ali Jesus na discussão com os fariseus, com os mestres da lei. Aí quando um ouviu ele falando que é para eles convidarem pessoas que são necessitadas, um cara pegou e virou e falou assim para ele: olha Jesus, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus, né? Aí Jesus olhou para ele, porque Jesus se impressiona com a eloquência dos outros, falou assim: olha, vou contar uma parábola para você. Certo homem estava para dar um banquete e convidou muitas pessoas. E quando ele mandou seu servo chamar aquelas pessoas que o banquete estava preparado, chegou lá e falou: eu me casei, eu não vou poder ir no banquete, me desculpa. O outro falou: eu comprei uma casa e eu vou ter que ir lá ver a casa, eu não vou poder, me desculpa ir nesse banquete, eu sei que já está marcado, mas é que eu comprei a casa, como se ele não tivesse visto a casa antes de comprar. O outro chegou e falou: eu comprei uma fazenda, outro convidado, me desculpa, eu não vou poder ir lá nesse jantar que já está combinado, já faz tempo que eu estou convidado, porque eu tenho que ir lá ver as minhas terras. Outra lição que eu tiro daqueles que são discípulos de Jesus: não vivem dando desculpas e mais desculpas para os mestres. Amém, querido? Jesus tinha convidado, Jesus deu essa palavra, esse homem tinha convidado, e deram desculpa para não ir ao banquete, estarem à presença do Senhor. Mas aqueles que são discípulos de Jesus não ficam dando desculpa para o chamado de Jesus, para a presença de Jesus, para a comunhão de Jesus, porque a coisa mais importante da vida dele é
é estar no banquete com Jesus. Imagina Jesus, vamos aqui viajar um pouco. Imagina Jesus se materializar aqui hoje e falar para você: olha, Marçal, amanhã eu quero fazer um banquete lá na minha casa, na tua casa. Você vai me receber? O que você ia falar, Marçal? Claro! E você ia falar o quê? Claro! Todos nós falaremos sim. Mas eu quero te falar algo: Jesus está aqui materializado, mas o Espírito Santo dele está com você todos os dias, te convidando para participar do banquete, da presença dele, da comunhão com ele. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá ânimo, é isso que aviva a nossa fé de continuarmos o caminho. Muitas vezes nós dizemos não a Jesus. Não, Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou poder participar do seu banquete. Eu não vou poder ter 20, 30 minutos com o Senhor no dia de hoje. Me desculpa. Muito trabalho, estudo, correria, loucura. Misericórdia. Querida, a coisa mais importante, eu vi essa frase do pastor Neru Barreto, um pastor da Batista do Rio de Janeiro, e essa frase também impactou meu coração. Ele diz assim: a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa realmente mais importante das nossas vidas. Porque se eu não fizer a coisa mais importante, se era mais importante na minha vida, ela vai se tornar secundária. E qual é a coisa mais importante do discípulo, do cristão? É estar com o seu mestre diariamente. É banquetear com o seu mestre diariamente. É isso que é a coisa mais importante. E muitas vezes a nossa vida está no lamaçal, a nossa vida está em desespero, nós não temos esperança, porque nós rejeitamos diariamente o convite do banquete de Jesus. Então, em nome de Jesus, o Senhor te convida essa noite, o Senhor refaz o convite a você. Vamos ter um tempo todos os dias na minha mesa. Amém, querido? Não só uma vez por mês aqui na igreja, quando é Santa Ceia, mas todos os dias. Se você crê, diga amém. Se você entendeu, diga amém. Amém, querido? Amém. Não dá desculpas. Quem é discípulo de Jesus, mas tem um tempo para banquetear com ele. A penúltima lição que eu tive está no versículo 28 a 32. Depois que ele falou, olhou para a multidão e falou aquelas coisas para carregarem a cruz, para amarem mais a ele, aí ele começou a falar para a multidão: qual de vocês que vai construir uma torre e não calcula se vai ter dinheiro suficiente para acabar essa torre? Porque se não tiver, virão aqueles que você falou que ia construir e vão dar risada na sua cara porque você não terminou. Qual de vocês também, que é o rei, sendo o rei, se fosse o rei, sairia para lutar com 10 mil soldados, sem investigar quantos soldados aquele outro reino tem? De repente aquele outro tem 20 mil soldados e você iria perder a guerra. É melhor vocês investigarem antes. Aí vocês, para que antes que ele chegue até você, você peça paz para ele e não guerreie com ele, porque você vai perder. Aí ele fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. A outra lição que eu tiro aqui, que é o discípulo de Jesus, aqueles que entendem que ainda existe uma cruz, não andam ou não vivem pela emoção. Amém? A emoção está destruindo muita gente hoje em dia. A doença da alma, da emoção, é a doença do século 21, depressão e as suas outras coisas mais. Porque tem vivido tudo por emoção. Eu vou fazer, não vou fazer, deixa eu ver o que meu coração manda eu fazer. E se esquece, somente sendo cristão, que Jeremias capítulo 17 diz que o coração é enganoso. Peça para Deus sondar o seu coração. Os discípulos de Jesus não vivem por emoção, mas sim pela razão da fé. Como assim razão da fé? Razão não é fé. Razão e fé não tem. O que é razão? Razão é quando você tem certeza que aquilo tem normas e aquilo funciona. E a fé é isso também. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vê. É certeza! Então aquele que é discípulo de Jesus não vive por emoção. Eu estou tão triste para ir na igreja hoje. Eu estou tão triste para ler a Bíblia hoje. Eu estou com voia, diz uma amiga minha. Eu estou com voia
para ir banquetear com Jesus. Não, estou triste. Vive por emoção. Ah, Deus falou ontem no culto, mas essa semana está muito atribulado, ele não pode fazer. Isso é emoção e outras coisas mais que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Razão da fé é você ter certeza. Deus falou, Ele vai fazer. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque a sua palavra tem mais de 7.000 promessas que homens confiaram e receberam. E por que eu não posso receber? E isso é viver pela razão da fé. Planejam e avaliam a sua vida com Jesus. Jesus, será que eu vou construir essa torre? Jesus, será que eu vou para essa guerra mesmo com 10.000 soldados? Jesus, será que eu devo ir para Curitiba? Sair de Toledo e vir para Curitiba? Jesus deu a resposta para ela. Há 8 anos atrás eu também tive essa experiência. Deus me trouxe a Curitiba. Hoje eu vejo que foi na direção dele. Apesar de todos os percalços que eu passei, mas hoje eu vejo que estou no centro da vontade de Deus, porque eu orei antes, eu busquei dele, eu planejei com ele, e estou aqui para a honra e glória dele. Amém, querida? Assim você também, amada. E esse é o nosso Jesus. Então não viva por emoção, mas viva pela fé. Planeje e avalie a sua vida na direção de Cristo Jesus. Esse é o discípulo de Jesus. É a última lição que eu tiro, está no versículo 34 do capítulo de Lucas 14. Eu vou ler para você, Lucas 14, 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que sabe que ainda existe uma cruz, existe um caminho a ser percorrido, para que nós possamos viver o discipulado na excelência que Cristo nos deixou. Entende e se preocupa em ser o tempero de Deus nesta terra, neste mundo insosso, neste mundo sem tempero, neste mundo sem alegria. Quando eu venho vindo para a igreja, toda vez, eu passo assim, tem num lugar tem um grupo de pessoas festejando, em outro lugar tem pessoas brincando, em outro lugar tem pessoas fazendo mais outra coisa. E eu pensei, será que esses amados já foram na igreja deles? Ou não vão hoje, ou estão nem aí para a igreja? Será que esses amados conhecem a Jesus? Porque eu não sei o que é viver mais sem Jesus, querido. Eu particularmente, eu não sei o que é viver sem estar na casa do Senhor. Eu não sei o que é viver sem estar na presença de Deus diariamente. Eu não sei o que é viver sempre procurar, a me policiar, a me esforçar, a buscar pelo Espírito Santo, a ser sal desta terra que está sem sabor. É para isso que Cristo morreu naquela cruz. Cristo não morreu na cruz para te dar um carrão zero. Cristo não morreu na cruz para te dar uma mansão. Cristo não morreu na cruz para te dar uma casa na praia ou emprego para você ganhar 100.000 reais. Isso não é pecado, mas Cristo não morreu para isso. Cristo morreu para te salvar e através de você salvar outras pessoas. Em nome de Jesus, entendam que o Evangelho foi por isso que Cristo morreu na cruz. É claro que Ele abençoa, é claro que Ele faz prosperar, é claro que Ele honra a tua fé. Mas Jesus morreu na cruz para nos levar com Ele. E junto com nós outras pessoas queremos ganhar para Ele. Amém, querido? Essa é a mensagem da cruz. Por isso que eu disse, ainda existe uma cruz. Eu podia pregar aqui hoje e falar de fé. A mensagem que eu tinha preparado era para avivar sua fé. Mas o Espírito Santo falou, não, sábado, domingo passado já teve avivamento demais. Hoje é uma palavra para que a igreja entenda que o pacto comigo precisa ser renovado. Precisa ser fortalecido. Precisa ser levado a sério se não está sendo levado. Assim diz o Senhor para mim e para você essa noite. Ele nos chama. Ele conta comigo e com você. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Aleluia. Fique de pé. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus e vamos orar por você.
chamou para ser uma resposta dele para outras pessoas. Deus nos chamou a igreja, levantou a igreja, comissionou a igreja para sermos resposta dele nesta sociedade. Precisamos buscar mais isso. Claro que as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Agora eu te pergunto uma coisa: você quer viver de migalhas? Você quer viver, só quando eu preciso de um milagre na minha vida eu vou até Jesus, só quando eu preciso de algo extraordinário eu vou até Jesus? Ou você quer viver constantemente, diariamente, na presença do Deus Todo-Poderoso, e sabendo que Ele vai te abençoar em todas as situações da sua vida? Cante essa canção, mas cante como uma oração em nome de Jesus. Aleluia, oh Deus.
noite, Deus.